A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. Tratando de veículo novo, a base de cálculo é o valor constante no documento fiscal referente à transmissão da propriedade ao consumidor. Tratando de veículo usado, para efeitos de obtenção de valor venal, será observado o seguinte: em relação a veículo rodoviário ou ferroviário, será o valor divulgado pela Secretaria do Estado da Fazenda, com base nos preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações especializadas e subsidiariamente na rede revendedora, observando-se espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado. Tratando-se de veículo usado, para efeito de obtenção de valor venal, será observado que, em relação à embarcação e aeronave, o valor venal declarado será o valor venal declarado pelo contribuinte nos termos do regulamento, desde que não seja inferior ao respectivo contrato de seguro. Para a definição de valor venal de veículo usado, quando não constarem no mercado informações sobre a comercialização no ano base, serão observados os critérios previstos em regulamento. Tratando de veículo novo ou usado, importado pelo consumidor para pagamento do IPVA, devido no exercício em que se der o seu internamento, será considerado base de cálculo o valor constante no documento de importação, inclusive o ICMS, ainda que não recolhido. Não se inclui na base de cálculo do IPVA os custos financeiros referentes à venda a prazo ou financiada. Então, não se inclui na base de cálculo do IPVA custos financeiros referentes à venda a prazo ou financiada. Em substituição ao inciso 2º do parágrafo 2º desse artigo, a Secretaria do Estado da Fazenda poderá publicar tabelas que informem os valores da base de cálculo e do IPVA, observando-se em relação à embarcação, potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível, e observando-se em relação à aeronave o peso máximo de decolagem e o ano de fabricação. Parágrafo 2º, tratando de veículo usado para efeito de obtenção do valor venal, será observado, em relação à embarcação e aeronave, o valor venal declarado pelo contribuinte nos termos do regulamento, desde que não seja inferior ao contrato de seguro, ao valor do contrato de seguro. Em substituição ao que a gente acabou de ler, a Secretaria do Estado da Fazenda poderá publicar tabelas que informem valores da base de cálculo e do IPVA, observando, em relação à embarcação, a potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível, e em relação à aeronave, o peso máximo de decolagem e o ano de fabricação. Não sendo apresentada a documentação que se refere nos parágrafos 1º e 4º do artigo 7º, ou se nela constarem valores notoriamente inferiores ao de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído ao veículo pela autoridade fazendária, observado o disposto em regulamento. Então, se não for apresentada essa documentação quando trata de veículo novo, o valor constante, que ele fala desse documento fiscal referente à transmissão da propriedade, se não for apresentado esse documento fiscal referente à transmissão da propriedade, e em relação ao veículo novo ou usado, o documento relativo ao desembaraço aduaneiro em moeda nacional, acrescido de tributos e demais encargos pela importação, inclusive o ICMS, ainda que não recolhidos. No caso do documento que ele está falando, é o documento relativo ao desembaraço aduaneiro em moeda nacional. Então, em substituição, não sendo apresentada essa documentação, a base de cálculo será o valor atribuído ao veículo pela autoridade fazendária. E o mesmo acontecerá se nessa documentação constar valores notoriamente inferior ao de mercado. Nesse caso também, a base de cálculo será o valor atribuído pela autoridade fazendária. A Secretaria do Estado da Fazenda fará publicar tabelas que informem os valores da base de cálculo e do IPVA, referente aos veículos de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 7º. Parágrafo 2º, veículo usado para efeitos de obtenção de valor venal será observado, em relação ao veículo rodoviário e ferroviário,
o valor divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado, com base nos preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações especializadas e subsidiariamente na rede revendedora, observando espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado. Então, com relação a esses veículos que nós acabamos de ler, a Secretaria do Estado da Fazenda fará publicar tabelas que informem valores da base de cálculo e também do IPVA. Na hipótese do parágrafo 7º do artigo 7º, é assegurada ao contribuinte a apresentação de um recurso em caso de discordância do valor da base de cálculo, no prazo de 15 dias úteis contado da publicação das tabelas. O parágrafo 7º é aquele que fala que, em substituição, a Fazenda poderá publicar tabelas que informem os valores da base de cálculo do IPVA, base de cálculo e do IPVA em relação à embarcação e aeronave. Então, é assegurada ao contribuinte a apresentação de um recurso se discordar com aquele valor de base de cálculo informado em substituição, e ele tem um prazo de 15 dias úteis contados da publicação dessa tabela. Na decisão favorável ao recurso do contribuinte, que a gente acabou de ler, ocorrida após a data do vencimento da primeira parcela ou da cota única com desconto, fica assegurado ao contribuinte o prazo de 10 dias contado da ciência da decisão para pagamento com benefício previsto no artigo 11. O artigo 11 fala que o IPVA será recolhido por intermédio de rede bancária credenciada pela Secretaria do Estado e cabe ao contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em 3 parcelas mensais consecutivas. E a Secretaria do Estado escalonará o pagamento do IPVA de acordo com o algarismo final da placa do veículo. E fica o Poder Executivo autorizado a conceder um desconto para o pagamento do IPVA em cota única. Então, na hipótese de ter uma decisão favorável do recurso, ocorrida após a data do vencimento da primeira parcela ou da cota única com desconto, fica assegurado ao contribuinte um prazo de 10 dias contados da ciência dessa decisão para pagamento com benefício.